Oi pessoal, professor Rony aqui. Hoje a gente vai começar a falar de conceitos básicos de Python. A primeira coisa que a gente vai falar é de variáveis. O que são variáveis? Pense que a memória do computador é capaz de armazenar informação. Mas todo mundo sabe que a memória do computador armazena informação em bits, ou seja, em zeros e uns. A menor unidade que pode armazenar informação. Você ou tem alguma coisa lá ou não tem nada. Ou tem 1 ou tem 0. Ou tem verdade ou falso. Vou mostrar aqui um exemplo para vocês. Então, olha aqui. A gente tem aqui o bit 0000 em bits, 4 bits equivalem a 0. 0001 equivalem a 1. Então, vocês vejam que a gente consegue guardar com 4 bits entre os números 0 e 15. 1111 é 15. 0000 é 0. E aqui estão os números entre eles. Então, isso a gente está representando a informação sempre em bits, mas agora estamos interpretando essa informação. Então, quando a gente interpreta a informação dessa maneira, a gente tem um número inteiro. A gente consegue guardar números inteiros com 4 bits, de 0 a 15, com 8 bits, que é 1 byte, como a gente pode ver aqui. Né? Com 1 byte, a gente consegue representar números de 0 a 255. Então, vamos olhar aqui, por exemplo, aqui. Nós temos uma tabela mais completa. Olha só, vocês veem que o byte 00000000 equivale ao número decimal 0, tá? Que equivale, aqui temos outras bases, octal e hexadecimal, que são com octal é base 8, hexadecimal base 16, não importa por enquanto agora. E nós temos também aqui a tabela ASCII. O que é a tabela ASCII? É uma convenção que diz que, ou por exemplo aqui, ele equivale ao 65, que é 01000001, equivale à letra A maiúscula. Né? E vamos lá, a gente tem também a letra A minúscula, é o 97, 011000001. Na memória do computador, eles são esses bits aqui. Mas se a gente resolver, vamos interpretar como um caractere, ele vai ser um A minúsculo. Se a gente resolver interpretar como um número inteiro, ele vai ser 97. Como é que isso reflete no Python? Vamos chamar aqui o Python. Estou usando o Python 2.7, tá? Eu vou criar uma variável aqui. Se eu criar a variável 1, ele vai reservar na memória algum espaço, vai guardar essa variável lá com valor 1. Esse valor está guardado em bits. Como que ele vai ficar lá? Um número de bits com um 1 no final. Zeros, um bando de zeros com 1, porque a gente já viu que esse número 1 ele equivale a isso aqui. Um bando de zeros com 1 no final. Então, ele está representado isso na memória e a minha variável, eu posso até fazer uma coisinha aqui especial, ele sabe que é um tipo inteiro. Vocês estão vendo aqui que eu, quando pedi a classe dessa variável, ele me disse, olha, isso é um inteiro. Se eu chegasse nessa mesma variável e criasse a letra A minúscula, ele lá na memória ele ia representar como o que a gente viu aqui, que é o 011000001, que é o A minúsculo ou decimal 97. Se a gente pegar a classe disso agora, isso é um string. O Python aceita fazer isso, diferente de outras linguagens que não aceitam. Então, a gente pode ter variáveis de que tipo? A gente pode ter inteiros, isso aqui é um inteiro. A gente pode ter variáveis de que a gente chama de ponto flutuante, né? Se a gente pedir a classe disso agora, ele chama de float, que significa um ponto flutuante, porque ele tem um ponto decimal aqui. A gente tem o string, como a gente já viu. Aqui é um string, tá? Ele vê que é uma classe string. E a gente pode ter, por exemplo, eu vou voltar a ter um inteiro aqui. Eu tenho um inteiro. Se eu botar um A dividido por 2, ele continua sendo inteiro. Se eu botar um A dividido por 3, continua sendo inteiro. 4, continua sendo inteiro. Tá certo isso? Mais ou menos, né? O Python está pegando o tipo inteiro que a gente está lidando aqui, dividindo por 4 e jogando fora a parte decimal. Então, se a gente fizer isso aqui, por exemplo, aí já dá um resultado diferente, porque agora sim ele está pegando o inteiro, na hora de guardar na memória ele guarda o ponto flutuante. Porque se a gente, por exemplo, botasse esse valor numa variável, se a gente pegasse a classe dessa variável, que nem a gente fez antes, a gente vai ver que é um tipo inteiro. Então, se eu pegar isso aqui, ele recebeu um inteiro. Já se eu fizer com um ponto flutuante, ele vai saber, eu agora quero lidar com o número de ponto flutuante. Se eu pegar a classe, ele sabe que é um float e eu não vou estar jogando fora. Então a gente tem que ter um pouquinho de cuidado com isso, porque se a gente está lidando com inteiros, ele vai ignorar a parte decimal do valor.
tá? Então a gente tem que ter um certo cuidado, apesar da gente poder mudar uma variável de um tipo para outro tipo em Python, a gente tem que ter um certo cuidado com isso. Resumindo, para a gente criar uma variável qualquer, a gente escolhe um nome. Detalhe, tá? Tentem usar um bom nome para as variáveis. Bom nome, tá? Por quê? Porque senão a gente vai se confundir. Então, por exemplo, se eu quero uma variável que vai ser um valor inteiro, eu posso chamar ela de valor inteiro. E quando eu fizer 123 dividido por 4, que não é um valor inteiro, eu vou saber imediatamente que a variável valor inteiro vai ter só valor inteiro, porque eu dei um bom nome para ela. Então é sempre uma boa prática usar bons nomes, tá? Se eu chamar, por exemplo, de valor de decimal e usar aqui isso, agora o meu valor decimal, ele tem um valor com as casas decimais lá dentro, porque ele é da classe float. Uma outra variável que é importante a gente lembrar é a variável booleano. O que é o booleano? O booleano é um bitzinho só. Ele só pode ter um valor. O valor dele, eu vou chamar de bool. O valor dele pode ser true, com letra maiúscula, ou false, com letra maiúscula também. Isso é uma palavra reservada especial. Tá? E se eu chamar a classe dele, ele é do tipo booleano. Tá? Só para não confundir, tá? Booleano. Tá? Esse nome da classe não é o mesmo nome da variável. Então, quais os tipos de variáveis que a gente viu até agora? A gente viu inteiro, a gente viu float, a gente viu string e a gente viu booleano. Agora, como é que a gente converte de um para o outro, né? Eu poderia, por exemplo, botar aqui, se eu tenho um número decimal, vamos dizer aqui o número, a variável d de decimal, i de inteiro, tá? Vai ser 123. Tá? I sobre 4 é 30. Agora, e se eu quisesse pegar uma variável de ponto flutuante a partir desse inteiro? Tá? Eu posso usar algumas funções. Se eu agora pegar essa variável, olha lá, ele pegou esse inteiro 1, 2, 3 e transformou em ponto flutuante. Transformou num float. A variável i, ela é um inteiro, e a variável pf, ela é um float, porque eu usei isso aqui, float. Eu poderia fazer o contrário. Eu poderia pegar a variável i2 igual a minha variável ponto flutuante, minha variável ponto flutuante, mas eu quero transformar ela num inteiro. Então agora o i2, ele é 1, 2, 3, i2.class, i2.class, ela é um tipo inteiro. Tá? Se essa minha variável i2, vamos lá, se a minha variável pf fosse 1, 2, 3.4, 5, 6, tá? Ela está aqui, tá? Posso dar um print nela também. Se eu fizesse isso aqui, o que vocês acham que ia acontecer? O i2 continua sendo inteiro, porque eu aqui disse que ele é um inteiro, mas quando eu imprimir ela, né, aqui é o nosso PF original, o nosso i2 jogou fora a parte de ponto flutuante. Tá? Só para testar mais uma coisinha, se eu botar .999, pegar um inteiro e pegar o i2, reparem que ele realmente jogou fora, ele não arredondou não, ele jogou fora tudo que estava depois da vírgula. Tá? Então, para converter do inteiro é isso. Se a gente quisesse arredondar, é outro tipo de operação. A gente poderia, por exemplo, fazer mais 0.5 aqui. Aí ele ia somar meio, então se fosse abaixo a parte decimal, se fosse abaixo de meio, ele ia jogar fora, ia ficar com o número que está aqui. Se fosse acima, ele ia ficar com o próximo número e ia estar arredondando para cima. Tá? Então, acho que é isso. São as variáveis básicas, tá? E um pouquinho de como a gente converte entre uma e outra.